Gênesis capítulo 3, versos 6 a 9. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Algumas perguntas aqui sobre a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvore com frutos proibidos era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que colocar uma árvore lá no jardim, se os seus frutos não eram para ser comidos? Qual o grande pecado de Adão e Eva e o que isto se relaciona com nossas vidas? Não é Deus onisciente e onipresente para saber onde estava Adão? Estas são algumas das perguntas que vamos tentar responder aqui. Após Deus criar os céus e a terra e descansar no sétimo dia, como falamos anteriormente, o capítulo 3 do livro de Gênesis vai trazer detalhes sobre a queda de Adão e Eva. Adão é criado e Deus, que tinha pronunciado cada pedaço da sua criação como bom ou boa, agora diz que não era bom que o homem estivesse sozinho. Olhando literalmente, o homem na altivez e no alto de seu machismo pode dizer que a mulher é apenas um complemento, uma ajudadora. A mulher, por sua vez, pode achar ser mais perfeita, aquela a qual tem poder de controlar o bem e o mal, o certo e o errado, e fazer o homem provar daquilo que ela tem em sua mente. Mas Deus, na sua criação, vista em Gênesis capítulo 1, diz: Haja luz, e então separa a luz das trevas. E fez Deus também a expansão ou o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E disse também Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Agora com Adão, Deus o cria e diz: Não é bom que esteja separado ou sozinho. A ti criarei uma ajudadora. O que faltava ao homem Adão? Ele estava sozinho. O homem e a mulher se completam e juntos podem mais facilmente alcançar os objetivos da criação de Deus. No início do reinado de Salomão, o Senhor o pergunta: Pede o que queres que eu te dê. O rei Salomão responde assim, como vemos em 1 Reis no capítulo 3, verso 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente tenha discernimento entre o bem e o mal. Discernir, separar entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal. A obra da criação em Gênesis 1, agora vista na vida do homem e da mulher, a partir de Gênesis 2. Salomão mais tarde se afastaria do Senhor, mas, nos seus altos e baixos, escreveria, entre outros, o livro de Provérbios, um livro que fala sobretudo da sabedoria, aquela como diz no capítulo 3, nos versos 19 e 20, pela qual Deus fundou a terra e com entendimento preparou os céus, e através do seu conhecimento os abismos foram fendidos. Provérbios, o livro que nos ensina a alcançar em sabedoria e entendimento o mais alto lugar dos céus. Céus e terra devem ser formados e construídos em nossas vidas. Trazer os céus aqui para a terra, para dentro de nós, nos levando ao auge do que o Senhor tem para nós, como foi o reinado de Salomão no início, e sem os percalços no caminho, como seria ele do meio para o fim. Provérbios, ainda, um livro que fala como escolher o bem ao invés do mal, a alcançar a árvore da vida, a escolha dos nossos companheiros, amigos, mulher. O machista diria, um livro para homem, e como se afastar da mulher estranha e contenciosa. A mulher se apegaria à poesia da mulher virtuosa ao seu final. Mas Deus, do alto dos céus, nos fala de uma obra que deve ser feita em nossas vidas, que nos leva a entender os seus caminhos, a conhecer o bem e o mal pela sua ótica, pela visão do Senhor, e assim poderemos nos tornar uma esposa perfeita aos seus olhos. Será que Adão e Eva vão conseguir atingir o propósito pelo qual foram criados? Mas onde começa essa história da tentação da serpente?
Vários detalhes importantes, na verdade, se encontram anteriormente a essa história. Quando voltamos ao capítulo 2 de Gênesis, a mulher é criada e muitas traduções colocam como sendo através da costela de Adão. Esta palavra é traduzida como costela apenas esta única vez na Bíblia. E mesmo sendo esta palavra no hebraico moderno realmente costela, sabemos que como uma língua que morreu e renasceu recentemente, a dúvida fica no ar. Muitos estudiosos judeus da língua hebraica acham que a correta tradução ali não seria costela, mas que a mulher foi feita do lado de Adão. Desta forma, alegrem-se as mulheres, pois não são apenas feitas de uma costela, mas da metade ou do lado de Adão. Mas o mais importante é que do sono de Jesus e de seu amor por nós, naquela cruz, estamos hoje sendo formados à imagem e semelhança de Deus. Antes da mulher ser criada, Deus traz ao homem todos os animais, aves, para que Adão veja como eles seriam chamados. Adão coloca nome em todos, mas ainda se sentia sozinho. Deus cria então a mulher. Como vemos, nenhum animal conseguiu preencher o vazio que estava em Adão. Qual a diferença entre um animal e um ser humano? Pergunta tola, não é mesmo? O animal, como dizemos, é um ser irracional, age por instinto, diríamos nós. O ser humano supostamente é um animal racional. Enquanto o animal atinge o propósito pelo qual foi criado por Deus, usando toda a sua força, se assim tiver, ou as características dadas por Deus a cada espécie, mas ao homem muito maior poder foi dado. Poder que o faz estar no topo da cadeia alimentar, e em seu cérebro, uma suposta sabedoria e inteligência que o fazem se assemelhar com seu Criador, a ter de discernir entre o bem e o mal, quando usar ou não a sua força e seu poder, se assim quiser cumprir verdadeiramente o propósito pelo qual foi feito pelo seu Criador, dominando toda a criação e os animais, sem danificá-los, mas cuidá-los se assim desejar. Adão e Eva foram abençoados e Deus os falou: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes, aves e todo animal que se move sobre a terra. O que vemos, na verdade, é um animal, uma serpente, falando uma língua estranha e oferecendo um fruto não permitido para eles. Algo curioso é que todos os animais foram rejeitados, vamos assim dizer, por Adão como seu companheiro. Viria agora um deles, do mundo animal, para se vingar e retomar algo que foi perdido? Analogia tola, muitos diriam, mas é o que por séculos se comenta entre estudiosos judeus ou hebraicos como queiram. E no meio de algo que para alguns possa ser visto como tolice, pode residir coisas muito mais profundas do que uma análise superficial poderia revelar. Essa é a área de atuação em que a serpente quer entrar dentro de nossas vidas. No final do capítulo 2 de Gênesis, vemos que ambos, homem e mulher, estavam nus, porém não estavam envergonhados. No verso seguinte, já no capítulo 3, vemos que a serpente é descrita como a mais astuta de todas as criaturas. A nudez do ser humano e a serpente astuta. Nudez versus astuta. A mesma palavra em hebraico? Ou melhor diria, essas duas palavras têm a mesma grafia? Incrível, são a mesma? Das 11 ocorrências desta palavra astuta em todo o Antigo Testamento, 8 são encontradas no livro de Provérbios, sendo utilizada no bom sentido ali em Provérbios. Somos ensinados a sermos prudentes, palavra que está ligada a algo sutil. Esta é a serpente, sutil, astuta. Espera o momento certo muitas vezes. Mas como Jesus nos alerta, devemos ser sábios, prudentes ou talvez sensíveis ao que está ao nosso redor, ao mesmo tempo que devemos ser mansos ou inofensíveis como as pombas. Astutos como a serpente, inofensivos como as pombas. Despido e levando a nossa vergonha, assim foi Jesus morto para nos revestir do poder e da grandiosa sabedoria do Senhor. Ainda que despidos de toda a glória que um dia teremos, no Senhor não ficaremos envergonhados. Muitas espécies de serpentes são extremamente sensíveis ao movimento de outros animais que se tornam presas suas ao se moverem dentro da frequência reconhecida por elas. Além disso, a serpente é um animal que, ao perceber o perigo, ou quando ataca a sua presa, ela o faz com uma agilidade e velocidade impressionante. E é longe desta frequência que devemos estar, e também devemos ser ágeis para fugirmos do mal e do perigo. É o outro lado da moeda, sensíveis ao que se move ao nosso redor, astutos.
A serpente é um animal despido, sem penas, cabelos ou cobertura. Espiritualmente, suas artimanhas podem vir de algo simples, direto, despido até de técnicas mirabolantes. E assim são os animais, direto ao ponto. Buscar estarmos revestidos com os ornamentos e as roupas brancas de uma noiva que busca no Senhor o conhecimento do que é bom e mal, para que do mal possamos estar apartados. A serpente vem com a intenção de colocar dúvida e questiona o mandamento do Senhor de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, por sua vez, diz que a árvore proibida estava localizada no centro do jardim e que sequer podia tocar nela. Seria isto que Deus tinha dito a Adão? Localizada no centro? Tocar? Parecem adições a um mandamento dado. A serpente diz que a mulher certamente não iria morrer, mas no dia que daquele fruto ela comesse, seus olhos seriam abertos e seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. A palavra diz assim em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Se antes, durante a criação, Deus declara toda a sua criação por diversas vezes como algo bom, e muito bom ao final, agora a mulher vai ter seus sentidos confundidos por suas próprias vontades e vai declarar algo que apenas a Deus pertencia como sendo bom para ela. A busca por algo agradável aos olhos e desejável para dar entendimento ou sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria, aquela qual os olhos podem até não ver, mas que certamente a nossa alma pode sentir, nos traz de volta ao livro de Provérbios, o livro da sabedoria, para que saibamos dominar sobre todo o pensamento mau que quer sutilmente entrar em nossas vidas, e com isso não estaremos envergonhados. Os valores de Cristo não são formosos aos nossos olhos, podemos assim achar. Como disse o Senhor ao profeta Isaías, raiz de uma terra seca, sem beleza ou formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos, mas certamente sabemos que as riquezas e a glória de Cristo são grandiosas e satisfazem a todo o desejo de nossa alma. Homem e mulher que deveriam ter dominado sobre a criação animal e gerado os frutos de vidas novas prometidos pelo Criador, agora se veem dominados pela serpente, que astuta consegue se infiltrar e ver as suas intenções frutificadas na vida do homem e da mulher. A glória do Senhor, que deveria ser suas vestes, agora como resultado, se veem despidos no jardim e buscam uma solução temporária com folhas de figueira. Estava a serpente mentindo, dizendo que os olhos humanos seriam abertos e se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal? Todos sabemos que a mentira é uma das armas da serpente, mas se analisarmos as palavras da serpente e o resultado final, após Adão e Eva provarem o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que vemos? Olha aí, número 1. A serpente disse à mulher que após comer daquele fruto, ela certamente não morreria. Deus, por sua vez, tinha dito que no dia que comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente iria morrer. E como realmente sabemos, os dois não morrem no dia que comeram. Número 2. A serpente disse também à mulher que após aquele fruto proibido ser comido, que seus olhos seriam abertos. Bem, vemos que os olhos do homem e da mulher realmente foram abertos, logo após eles comerem daquele fruto. Número 3. Também disse a serpente que se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aconteceu? Vemos que realmente o homem e a mulher, após a queda, passam a ser como um de nós, segundo as próprias palavras de Deus. Eles agora são conhecedores do bem e do mal. Então, o que está acontecendo? Estava a serpente falando a verdade? E quanto às palavras de Deus? A resposta, acredito, está na linguagem da serpente, e isto é algo formidável. Na palavra de Deus, a língua ou linguagem é algo de extrema importância. Não é à toa que ao final do livro de Deuteronômio, o Senhor vai avisar o povo de Israel que caso eles violassem os mandamentos dados, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, nação cuja língua não entenderás. Língua, um problema presente na famosa história da Torre de Babel, e não por coincidência, Babilônia seria um dos grandes inimigos do povo de Deus. O que gostaria de salientar é que acredito que essa questão relacionada à língua ou linguagem já está sendo mostrada aqui nessa história do Jardim do Éden. Inclusive na linguagem da serpente, ela omite o nome de Deus, o tetragrama, Yahweh,
já que a serpente apenas menciona Elohim. Então o Deus de compaixão, misericordioso e que busca o nosso bem é esquecido por ela, onde em vez disto é pintada a imagem de um Deus que apenas julga e que parece não buscar o bem de sua própria criação, escondendo e guardando apenas para si mesmo um fruto formidável como o daquela árvore proibida. Como falou a serpente, Adão e Eva não morrem, mas se tornam mortais naquele dia. Algo que a serpente não entende na sua linguagem literal e que faz uma diferença incrível para o Senhor. A vida e a glória do Senhor que os cobriam agora não mais está com eles. Esta é a verdadeira morte, a espiritual, que se reflete no mundo terreno também. Se tornaram realmente conhecedores do bem e do mal e iguais ao seu Criador, mas assim vendo-se pela ótica e pela língua da serpente. Mas na linguagem de Deus, não traziam mais consigo o propósito e a razão para a qual foram criados, que era espelharem em si a imagem e a glória do Senhor. Não mais iguais a Deus como o próprio Criador desejava, sendo o espelho de sua glória, mas agora por quererem possuir algo que era apenas propriedade exclusiva do Criador. Este conhecimento do que é bom ou mal. Agora os dois elevam-se a uma posição onde não deveriam estar. A igualdade não em suas mentes e espírito, mas no lado material e carnal, conhecendo o bem e o mal do seu próprio jeito, se tornando por um lado igual a Deus, mas pelo lado espiritual completamente diferentes. O resultado, o exílio da terra. Veja que este é exatamente a mesma transgressão que o povo de Deus vai cometer, no caso Israel, mais lá na frente. Afastaram-se do Senhor, cometendo idolatria, adorando as obras das mãos humanas, ao invés de buscarem as obras das mãos de Deus. Mas e não é isso que também vemos descrito lá no livro de Apocalipse? O resultado é similar: exílio de uma terra, de um lugar, de uma posição onde o Senhor estava com eles, os visitando, se relacionando, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Imagem, palavra também usada para descrever as imagens e ídolos, que com suas mãos o homem e a religião muitas vezes cria. A nudez que é refletida também quando o povo de Israel são levados cativos de sua terra, despidos, cativos, mesma palavra no hebraico, que fazem da história no Jardim do Éden uma grande profecia, revelando os altos e baixos do povo de Deus. Adão e Eva eram servos de Deus, guardando o seu jardim, assim como o povo de Deus Israel. E por que não dizer nós, a igreja e o povo do Senhor, servos e aqueles que guardam as leis do Senhor em nossos corações. Mas agora, pela concepção de um fruto diferente daquele esperado pelo Senhor, vão ser exilados da presença de seu Criador. A linguagem da serpente é uma linguagem nua, crua, cheia de astúcia, mas completamente despida da revelação do Senhor. É uma língua diferente daquela que o Senhor quer que esteja em nossa boca e em nossos ouvidos. O antídoto para este veneno é como vemos no livro de Provérbios: a busca da prudência, que é dada aos simples através da sabedoria que vem do Senhor. As consequências vêm em seguida. A maldição vem para a serpente, que vai agora se rastejar e viver do pó para seu sustento, e para a mulher, que gerou em si uma semente indesejada, que por sua vez concebeu e gerou o fruto do pecado, falhando em trazer os frutos requeridos por Deus, agora vai experimentar a dor ou a tristeza quando do seu ventre for conceber e gerar os frutos de uma nova vida. Ambas, a serpente e a mulher, vão viver em inimizade. Ao homem, por também provar do fruto e da semente do pecado, agora o alimento não mais virá com facilidade, pois com dor ou tristeza comerás dela todos os dias de sua vida. Note que as consequências para ambos se relacionam a dor ou tristeza. Mesma palavra usada, mostrando que a mulher terá dificuldades na geração do fruto do ventre. Já o homem sofrerá para produzir o seu alimento. Se quis ter o controle deste alimento, o homem agora vai ter que saber o valor que ele tem. Através do suor do seu rosto, cultivando o solo, colhendo, preparando o alimento, e em tudo isto, ainda dependendo do Senhor, prover a chuva e as condições necessárias para que isto aconteça. Homem e mulher tentaram se elevar e ser como Deus. Quando isto acontece, a queda é inevitável. Adão e Eva reconhecem sua nudez, e com folhas de figueira tentam se cobrir. Mesmo que o ser humano inicie este processo de reconhecimento de seus pecados, de suas falhas, a tentativa de cobrir-se com algo que é apenas temporário é algo que pouco adianta aos olhos do Senhor. Assim é a religião também quando não consegue atingir o centro, o âmago da questão, que é a alma e o espírito do ser humano. Muitas folhas,
frutos muitas vezes, mas que podem não ser para a vida eterna. A figueira, uma árvore que gera os frutos antes de suas folhas. Interessante, que só vêem seus ramos se tornarem tenros e suas folhas brotarem próximo ao verão. Sim, no verão. Folhas que vêm quando os frutos não existem mais. E entendo que são estes os tempos que vivemos, à beira e às portas da vinda gloriosa do Senhor e da sua igreja. Então Deus, o Criador, vem na espera de um encontro com aqueles a quem ele tinha criado. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Existem duas formas de se dizer aonde em hebraico. E se olharmos atentamente esta palavra aonde, usada aqui, ela na verdade questiona o seguinte: por qual motivo não estás aqui no lugar onde os coloquei? Uma pergunta que acredito não serve para questionar a onisciência ou a onipresença de Deus, mas para nos fazer reconhecer e perceber a nossa falta de comunhão e a distância para com o nosso Criador. O Senhor faz então para eles túnicas de peles, para cobri-los. Se Adão e Eva ainda estavam vivos, teria ao invés deles um animal sido morto para cobri-los? A verdade é que o sacrifício de Cristo lá na frente já estaria sendo mostrado aqui no início através desta história. O que é o bem e o mal para o Senhor? E o que significa conhecê-los? Que árvore era aquela do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia nos fornece muitos exemplos em diversas histórias que nos ajudam a responder esta pergunta. A própria lei dada pelo Senhor a Moisés, de forma simplificada como vemos no livro de Deuteronômio, é definida como algo bom. Os que seguissem aquelas leis estariam escolhendo o bem, ou em outras palavras, tendo vida. Do contrário, o mal ou a morte viria. Falei sobre isto em um dos estudos sobre Esther. Em resumo, o contexto lá de Esther, o povo quebra as leis de Deus e se vê em uma terra estranha, onde agora não mais Deus reina, mas um rei estranho que tem em seu poder a definição do que é bom ou mal, através das suas leis próprias, criadas ao seu bel prazer. Aqui gostaria de mostrar uma outra história que também nos ajuda a entender este conceito do bem e do mal. A história é bastante conhecida. Quando Israel estava ainda no comecinho de sua jornada no deserto, após sair do Egito, temos o relato que 12 espias foram enviados para checar a terra prometida. O relato está no livro de Números, no capítulo 13. A partir do verso 17, Moisés vai pedir aos espias que viajem até a terra prometida para espiá-la e lhe tragam as seguintes informações daquela terra. Resumindo e agrupando aqui em 3 itens. Número 1. Verificar que tipo de terra era aquela, o povo que nela habitava, se forte ou fraco, se pouco ou muito. Número 2. Mais detalhes sobre a terra, se era boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitavam, se em arraiais ou em fortalezas. Número 3. Mais sobre a terra, se era fértil ou estéril, se nela havia árvores ou não, e que eles também trouxessem dos frutos daquela terra. E ao fim de 40 dias, os espias voltaram, após espiarem a terra prometida. Após voltarem, Caleb vai falar sobre tudo aquilo que Moisés tinha pedido. Ele diz que era uma terra que mana leite e mel. Trouxeram os frutos dela. Diz também que o povo que habitava naquela terra era poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Descreveu também cada um dos povos que habitava naquela terra. Mas houve divergência em um ponto. Poderia o povo de Israel ir e tomar aquela terra? Caleb diz a Moisés que certamente poderiam subir, derrotar os seus habitantes e possuir aquela terra como herança. Como sabemos, os outros espias, com exceção de Josué, totalizando 10 de um total de 12 deles, discordaram de Caleb, pois diziam que não podiam subir contra aquele povo, porque eram mais fortes do que eles. Qual a conclusão e avaliação daquela terra? Qual a resposta para a pergunta feita por Moisés? É a terra boa ou mal? Com tudo isto, não só aqueles 10 espias, mas toda a congregação vão murmurar contra Moisés e Arão, e entre outras coisas vão dizer: não seria melhor ou não seria bom se voltássemos para o Egito? Mas Caleb e Josué então falam a toda a congregação: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos dará esta terra. Veja aí o contraste. Ao final, grande parte da congregação vai definir o Egito como terra boa, e apenas alguns, entre eles Caleb e Josué, os bons espias, vão definir a terra prometida como algo bom. Duas opiniões divergentes. Mas e o que o Senhor pensa sobre isto tudo? Era afinal uma terra boa, apesar das dificuldades, ou uma terra má ou ruim? Já desde o início, como vemos no livro de Êxodo, o Senhor tinha dito a Moisés que ia os levar a uma terra boa,
que manava leite e mel. Sim, uma terra que era dos cananeus, heteus, jebuseus, etc. Interessante que foi exatamente isto que os espias encontraram lá, naquela terra, e assim a descreveram. A grande diferença fica exatamente na definição final. Era aquela realmente uma boa terra? Os 10 espias basicamente definiram o Egito como algo bom ou melhor para eles. Então a definição do bem e do mal é algo que cabe apenas ao Senhor, independente de como enxergamos as coisas. E este é um assunto que vai transcorrer por toda a narrativa bíblica, pois o próprio povo de Israel, principalmente Judá, quando estavam afastados do Senhor, sequer tinham conhecimento que estavam desviados do bom caminho, ou seja, estavam experimentando desta árvore do conhecimento do bem e do mal todos os dias, e fica clara a referência dos profetas como Isaías, que como exemplo tem usado muito aqui, onde ele volta às histórias do Gênesis, fazendo comparações, tendo a revelação do Senhor que o fim já tinha sido escrito desde o início, nas histórias como estas contidas no livro de Gênesis. Então é tudo uma questão de visão, como enxergamos as coisas. O povo de Israel tinha visto vários milagres que Deus tinha feito diante dos seus olhos. Agora os espias vão ver os gigantes na terra, que vão se tornar aos seus olhos muito maiores que os feitos ou sinais que o Senhor os tinha feito ver. Eva, por sua vez, viu os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali, na sua visão embaçada pelos seus desejos, definiria aqueles frutos como algo bom. Bom para se comer, agradável aos olhos e para dar entendimento. Porque Deus colocou uma árvore lá no jardim se os seus frutos não eram para ser comidos? Nem tudo sabemos com certeza, mas a narrativa bíblica, não só no livro de Gênesis, como no decorrer da Bíblia, parece indicar que estamos sendo testados aqui neste mundo. E diante disto, não adianta nos desculparmos, como fez Adão, e dizer, por exemplo, que foi o Senhor que colocou em nós desejos, vontades, ou assim como Adão, literalmente, onde ele culpou o Criador de o ter dado à mulher como a sua companheira. Adão fez a boa escolha no início, quando rejeitou cada um daqueles animais que Deus colocou diante dele, colocando nome em cada um deles. Nome que na palavra de Deus se relaciona ao caráter, o que nos faz entender que Adão percebeu que nenhuma daquelas criaturas eram compatíveis com ele, com o propósito de Deus para o ser humano. A mulher só é criada após esta percepção que o próprio Adão teve de que algo faltava. Assim também somos nós, quando percebemos que nada neste mundo nos traz satisfação completa, e nossas vidas são apenas preenchidas quando o Senhor está presente conosco. O homem é afastado do Senhor, mas parece mesmo um animal, irracional até, vagando de um lado ao outro, em busca de saciar seus desejos, sem nunca alcançar este objetivo. E não por acaso, Adão e Eva são destruídos por permitirem que a mente da serpente tivesse influência em suas vidas e sobre os próprios mandamentos do Senhor. Existem muitas árvores e frutos nos jardins desta vida, incluindo nos jardins da religião também. Devemos buscar a sabedoria de viver próximo ao Senhor, tendo Ele e a sua palavra como nosso guia. Qual o significado profético de Adão e de Eva, se é que existe algum? Quanto à serpente, nós sempre conectamos com o inimigo de nossas almas, que busca nos separar com sua linguagem e astúcia, para nos tirar dos caminhos de Deus. Eva como mulher, símbolo daquele ou daquela que tem o poder de gerar, o poder da criação, mas também gerou o pecado que foi compartilhado por Adão. Mas acredito que existe ainda um significado espiritual ainda mais profundo do que representa a mulher na palavra de Deus, que pode ser vista como uma companheira, um símbolo de um amor que deve ser nutrido pelo homem. O mandamento dado por Deus para não provar do fruto do conhecimento do bem e do mal é claramente dado apenas a Adão, pois Eva sequer existia naquele momento, como vemos em Gênesis capítulo 2, nos versos 16 e 17. Já no capítulo 3, talvez poderíamos entender que, na conversa da serpente com Eva, ambos, a mulher e o homem, receberam o mandamento de não comer dos frutos daquela árvore. Mas o que realmente está acontecendo? Será que Adão falha em não passar corretamente os mandamentos de Deus à sua mulher? E seria isto realmente algo para nosso ensino, onde maridos e o homem em geral devem trabalhar continuamente e diariamente neste ensino para suas famílias e esposas?
acredito que com certeza existem muitas lições literais a serem tiradas ali. No Novo Testamento, vemos a confirmação que a mulher foi a primeira a ser enganada. E isto é um dos pontos que a torna mais dependente do homem. Muitas traduções na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, colocam submissão como uma palavra. De uma forma ou de outra, acredito que o marido e mulher devem sempre estar em harmonia e ambos também devem estar sempre de acordo com tudo. Mas a palavra certamente coloca na mulher uma responsabilidade maior, ainda para que esta não exerça autoridade sobre o homem. Além de tudo isto, entendo que a palavra tem outras coisas ainda mais profundas, a nos falar do significado profético de Adão e Eva e do homem e da mulher na palavra de Deus, aplicando-se ao lado espiritual de cada um de nós, homem e mulher. Duas partes iguais, inseparáveis, companheiros, se tornando um, onde o homem deixa a sua parentela para se tornar uma só carne. Figura da nossa união com Cristo, e acredito que os Salmos, os Provérbios, enfim, toda a Bíblia fala disto. De coisas ainda bem mais profundas que o Senhor permitindo irei falar em outras oportunidades. Devemos estar casados, conectados com as ideias e propósitos estabelecidos pelo nosso Criador, buscando sempre a ajuda do Senhor para nossas vidas. Existem muitas árvores, presentes e dádivas que o nosso Criador tornou disponível para que possamos nos alegrar e experimentar, e a árvore da vida também está disponível no nosso jardim. Jesus Cristo é a vida para nós e seus frutos devem ser experimentados a cada dia. O Jardim do Éden, um jardim que antes era guardado e mantido pelo homem, que foi colocado ali como uma espécie de servo do seu Criador. Depois do pecado, os querubins com sua espada inflamada passaram a guardar este jardim, para que não venhamos a comer da árvore da vida. Mas na próxima vez que a palavra de Deus vai mencionar os querubins, estes vão estar com os braços abertos, através da misericórdia e da graça do Senhor, que os colocou também no Santo dos Santos, dentro do templo do Senhor, nos possibilitando, pelo fogo que arde em nossos corações, através do sangue de Cristo, entrar neste lugar, para que mais uma vez tenhamos comunhão com o nosso Criador e Pai. Provérbios é um dos livros que nos mostra como buscar esta sabedoria que faltou a Adão e a Eva ali no Jardim do Éden, para que neste dia, hoje mesmo, possamos voltar a este paraíso, a este lugar de encontro com o Senhor, lugar onde está disponível para nós a árvore da vida. Como diz Salomão no livro de Provérbios, e vou ler alguns versos, mas acompanhe aí no vídeo a analogia desta criação que o Senhor está fazendo em nossas vidas, com a criação descrita no livro de Gênesis. Então vou ler alguns versos de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, e as palavras de prudência ou entendimento, para entender os provérbios e sua interpretação. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então o Senhor quer abrir o nosso entendimento, fender os abismos escuros em nossas vidas, que nos separam dele, e com isso a árvore da vida e as promessas também descritas no livro de Apocalipse irão nos alcançar. Como na criação, seremos luz para este mundo escuro, de dia ou de noite, na alegria e nas dificuldades. No Senhor teremos luz, que nos dá entendimento e nos separa para cumprir a boa obra de Cristo. Sinais e tempos determinados nos acompanharão, abrindo caminho para estarmos ainda mais próximos de nosso Deus e Criador. Pela imagem e semelhança de Deus, dominaremos os nossos mais profundos pensamentos, quando estes, porventura, ansiarem por se elevar e a combater os propósitos que o Senhor já tem criado e feito em nossas vidas. E assim verá o Senhor tudo o que Ele tem feito em nossas vidas e declarará que tudo feito é realmente muito bom.